A pena de açoites. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Ele lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. As primícias da terra. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão.
E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e à sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Os dízimos. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência. Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam povo santo ao Senhor, seu Deus, como Ele falou. Promulgação solene da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor seu Deus com pedras toscas e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o Israel: fiquem em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Maldições do monte Ebal. Naquele dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José
e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Rúben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre, e os que o conheceram perguntarão: Onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. A mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso, a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza, ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele.
Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar da sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus.